Se você pudesse ver um átomo de perto, após vencer uma espécie de nuvem eletrônica e se aproximar do núcleo, a física do ensino médio nos faz imaginar que dentro de um próton vamos encontrar apenas 3 partículas fundamentais, chamadas quarks. Mas a realidade dentro de um próton é bem mais complexa, e os físicos ainda estão tentando descobrir como os ingredientes que estão ali se combinam para produzir a massa, rotação e outras propriedades. Os 3 quarks na imagem mental básica são chamados quarks de valência, que seriam espécies de boias flutuando no topo de um mar agitado de quarks e antiquarks, suas contrapartes de antimatéria, bem como as partículas pegajosas de algo chamado gluon, que retém as partículas juntas. O número total de quarks e gluons dentro de um próton está sempre mudando. Os pares quark-antiquark estão constantemente aparecendo e desaparecendo, e os gluons tendem a se dividir e se multiplicar, especialmente quando um próton ganha velocidade. É simplesmente puro caos. A força forte, a mais poderosa das 4 forças fundamentais da natureza, mantém essa confusão confinada no interior dos prótons e nêutrons. Mas nem sempre foi assim. Frações de segundo após o Big Bang, o universo estava muito quente e denso para a força forte unir quarks e gluons. Em vez disso, havia um oceano composto de um líquido perfeito de partículas fluindo quase sem resistência, chamado de plasma quark-gluon. Esta etapa da história do universo terminou rapidamente. Em 10 elevado a menos 6 segundos, quarks e gluons foram enjaulados dentro de prótons e nêutrons. Agora, 13,8 bilhões de anos depois, os físicos estão recriando o plasma quark-gluon do universo primordial dentro de aceleradores de partículas. No interior destes enormes aparelhos, núcleos atômicos colidem quase à velocidade da luz. Esta colisão produz as temperaturas e as pressões necessárias para que gotículas de plasma quark-gluon se formem brevemente antes de se desintegrarem. As máquinas que captam essas colisões são algumas das maiores e mais complexas máquinas já construídas. Investigar as gotículas de plasma de quark-gluon dá aos cientistas a chance de aprender como a matéria começou. Isso é o que encheu todo o universo cerca de 10 microsegundos após o Big Bang. Estudá-lo nos permite voltar no tempo o máximo possível, diz Bjoern Scheeke, um físico teórico do laboratório Brookhaven nos Estados Unidos, ouvido pela Scientific American. A pesquisa também é uma janela para a força forte, a menos compreendida de todas as forças da natureza. Para isso, os cientistas usam uma teoria chamada cromodinâmica quântica, QCD, que é tão complicada que os cientistas quase nunca podem usá-la para calcular qualquer coisa diretamente. O melhor que podem fazer é usar supercomputadores executando simulações para obter respostas aproximadas. Como seres humanos, queremos entender a natureza, e parte da compreensão da natureza é entender a cromodinâmica quântica e a força forte. Precisamos fazer experimentos no plasma quark-gluon para entender como essa teoria funciona, diz o físico Ryan Gao, diretor associado do Laboratório de Física Nuclear e de Partículas em Brookhaven. Em abril de 2023, os cientistas de Brookhaven iniciarão o mais recente experimento projetado para estudar o plasma de quark-gluon. O dispositivo chamado X-Phenix é um dos 2 detectores do RHIC, um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. O outro detector do RHIC, STAR,
também está reabrindo após grandes atualizações. Do outro lado do Atlântico, no Laboratório de Física Europeu CERN, perto de Genebra, o maior acelerador do mundo, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, iniciou recentemente uma nova operação com detectores atualizados e a capacidade de esmagar muito mais átomos de uma vez só. Juntas, essas ferramentas devem revelar a imagem mais detalhada até agora desse fluido primordial, aproximando-nos de desvendar os segredos dos menores constituintes da matéria. E esta é uma pesquisa das mais quentes da física. Em 2010, os pesquisadores do RHIC anunciaram a primeira medição de temperatura do plasma quark-gluon. Era de 4 trilhões de graus Celsius, mais quente do que qualquer outra matéria já criada por humanos e cerca de 250 mil vezes mais quente que o núcleo do Sol. Normalmente, quanto mais quente algo se torna, menos fluido perfeito ele se torna. Mas neste caso é o oposto. Quando você atinge a temperatura crítica, ele se transforma em líquido. Os cientistas suspeitam que a força forte esteja por trás desse comportamento estranho. Quando as partículas ficam quentes o suficiente para escapar de prótons e nêutrons, a força forte atua sobre todo o plasma, fazendo com que a massa coletiva de partículas interaja fortemente umas com as outras. A nova era de experimentos de plasma quark-gluon deve mover o campo além do básico e em direção a respostas concretas para questões de longa data. Houve um período de física no RHIC que foi basicamente: "Uau, isso está acontecendo, isso é uma nova física", diz Kunawalkan Elayaval. E agora estamos na era da precisão. Podemos perguntar: por que isso está acontecendo? Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias quentíssimas sobre ciências.